essência, espírito, consciência, mente, alma. Afinal, o que nos faz humanos? Olá, saudações literárias! Tudo bem? O que nos faz humanos? Essa é a pergunta existencial básica e ela nos leva a outras parecidas como: o que nós somos? O que nos faz únicos e diferentes uns dos outros? E quando morremos, será que existe alguma coisa depois ou somos simplesmente matéria? Há muitas teorias a respeito do que constitui a nossa humanidade. E o escritor Rodrigo Alvarez nos convida a embarcar neste livro-nave Alma, para juntos irmos do passado até o futuro numa aventura que promete ser inquietante e transformadora. Eu diria que além de um livro-nave, Alma é também um livro-pergunta, porque de fato a reflexão que o autor propõe não tem uma resposta hermética e definitiva. Longe disso, eu desconheço algo menos palpável e mais misterioso do que a alma. E é por esse caminho sinuoso que o autor resolve navegar. Como um detetive que, com sua lupa, busca pistas e evidências nas ciências, na filosofia, na antropologia, na religião, Rodrigo vai construindo um texto dinâmico e muito provocativo. Para conseguir esse efeito, ele estudou profundamente o assunto, entrevistou autoridades das mais diversas áreas do conhecimento, pesquisou, leu e pensou a respeito. Ele parou para pensar, para refletir, para se questionar. Me permita um trocadilho? Ele mergulhou de corpo e alma. E o resultado é um livro leve, acessível ao grande público e longe de ser acadêmico. Bem, eu selecionei alguns dos melhores momentos para dividir com você. Vamos junto? Antes de ler Alma, eu imaginei que essa viagem começaria pelo caminho mais conhecido, ou pelo menos o mais óbvio a meu ver, que é a concepção espiritual da alma. Mas aí, pá! Já nas primeiras páginas eu sou convidada para decolar rumo ao ano de 2221. Isso mesmo! Avancemos, pois, 200 anos na história. Nesse futuro, o autor propõe esta cena. Eu, daqui, poderia transferir a minha alma e tudo o que constitui a minha essência para Marte. Mas só a minha alma viajaria para lá, entendeu, né? O meu corpo permaneceria aqui. E chegando, bastaria essa minha alma alugar um novo corpo. E pronto, eu estaria preparada para passar uma temporada numa colônia humana em Marte, durante dias, meses ou até mais, se pensarmos que o tempo deixará de ser uma questão para nós. Que viagem, né? Pode até ser. Mas Rodrigo nos prova aqui que a ficção científica, aquilo que vimos em filmes como Matrix, já toca a nossa realidade. Diante do que eu te disse até aqui, será que você consegue perceber que existe uma relação entre tecnologia, futuro e alma? É por isso que é importante não só recuperarmos as origens da alma, como também refletirmos sobre o que vamos fazer com ela no futuro. Para onde ela está caminhando? Como a nossa relação com ela, a alma, vem mudando. Quer um exemplo dessa mudança? Hoje a ciência se aproxima do divino. Explico. Segundo o autor, cientistas são confrontados a fabricar corpos humanos, assumindo um papel antes só atribuído a Deus. Pesquisadores estão aprendendo a editar o DNA humano, a fazer clones humanos, a transplantar cabeças e a aumentar a longevidade do corpo. E tudo isso, evidentemente, afeta a nossa relação com a alma, com a nossa essência. E tem mais! A nossa existência está cada vez mais atrelada à tecnologia. É provável que daqui a um tempo não muito distante, o celular, que talvez você esteja utilizando neste momento para acompanhar este vídeo, seja parte intrínseca de você. Digamos que seja quase isso já, né? Mas é provável que em breve o celular vai parar literalmente dentro do seu corpo, respondendo a comandos vindos diretamente do seu cérebro e atendendo a vontades vindas diretamente
da sua alma. Não, não é ficção científica. Tudo indica que isso vai acontecer. Pensa que já estamos transferindo para a máquina algumas das nossas funções. O trajeto para se chegar a determinado lugar ou um número de telefone já não precisam mais ser decorados, porque o computador, o celular, já guardam essas informações para a gente. Fato, né? Quer saber uma conclusão curiosa de tudo isso? Pela primeira vez na história da humanidade, a tecnologia avança mais rapidamente do que a própria natureza. Ou seja, a nossa evolução artificial hoje é mais veloz que a natural. E atenção, meu caro leitor, isso está acontecendo conosco hoje, agora, de forma inédita no nosso tempo histórico. Por falar em tempo, vamos rebobinar a fita? A discussão do que é alma é mais antiga do que você imagina. Há evidências de que há 60 mil anos começamos a ser o que somos hoje, fazendo música, esculturas e desenhos nas cavernas. E foram esses antepassados pré-históricos que começaram a pensar que poderia haver algo depois da morte. Eles buscavam preservar as memórias de seus ancestrais mortos, enterrando-os, por exemplo. E preservar a imagem, guardar um corpo, é uma maneira de se preservar a alma. Concorda que, ao ser retratado numa fotografia ou numa pintura, por exemplo, o morto se torna imortal para os que ficam vivos? Há os que acreditam que somos puramente matéria, que quando morremos, morremos e acabou. É uma ideia defendida pelo chamado materialismo e que existe há muito tempo, desde antes de Cristo. Por outro lado, há pessoas que têm plena convicção que na hora da morte a alma se desliga do corpo e avança literalmente rumo ao céu. É nisso que acreditam os judeus e os cristãos. Rodrigo Alvarez transita ainda pelo espiritismo, pelo budismo, o hinduísmo, criando um mosaico rico a respeito da espiritualidade que envolve o conceito de alma. Alma como um sopro, uma luz que explica a nossa existência não como seres meramente físicos, mas como morada de algo muito maior do que a matéria. Para o budismo, por exemplo, não existe uma alma separada do corpo. Não há como entender o indivíduo apartado do todo. Em vez de alma, os budistas acreditam na consciência, nos fluxos mentais e na transformação constante. Já a medicina prefere usar a palavra mente no lugar de alma para tentar escapar do campo da religião. De fato, sabemos que há cientistas profundamente céticos quanto à possibilidade de existirmos fora do meio físico. E há uns entusiasmados que falam em upload da mente, download do cérebro, transferência de consciência e transplante de cabeça. Ai, nem adianta fazer cara feia, tá? Você ainda vai ouvir falar muito disso. Fala-se ainda em profecia digital, segundo a qual, depois dos macacos e depois dos humanos, entraremos na era dos transhumanos, dos super-humanos, que com a ajuda da tecnologia serão capazes de atos, dos mais simples aos mais complexos, usando a força da mente. Exemplo, uma das maravilhas super-humanas pode ser a conexão sem fio entre duas mentes, ou entre a mente e um aplicativo. Sim, eu estou falando de transmissão de pensamento, telepatia. Implantes minúsculos poderão nos conectar à internet para que nossas vontades sejam atendidas pela força do pensamento. Não será preciso, por exemplo, consultar o cardápio para fazer um pedido. Um aplicativo será capaz de ler a sua vontade, sem que você precise se expressar. Veja que tema complexo! Veja quão vastas são as ideias que existem a respeito da nossa essência, da nossa alma. E veja que sempre, desde sempre, esse assunto povoa as nossas mentes, os nossos corações e exalta os nossos ânimos. Rodrigo Alvarez tece essa colcha em alma e nos provoca a ir além, a pensar nas nossas emoções. A felicidade, a raiva, a decepção, a dúvida, o amor. Se transferirmos a nossa alma para um outro corpo, ainda seremos nós? Se congelarmos o nosso corpo agora e voltarmos a viver daqui a 100 anos, ainda seremos nós?
E depois disso tudo, ainda seremos humanos, Homo sapiens? Ou seremos uma espécie de Homo digitalis? Alma, o livro não se encerra. É parte de uma construção, mas a uma conclusão eu cheguei. Somos seres em permanente transformação. Mudamos e evoluímos desde os nossos primeiros passos neste planeta. Além disso, não podemos ignorar o nosso passado nem o nosso inevitável futuro. A inteligência artificial está deixando de ser artificial. E a nossa alma, a nossa matéria ou simplesmente o nosso eu vai ter que aprender a conviver com tudo isso. Um beijo e até a próxima!